raro nos depararmos com coaches quânticos. Nessa plataforma, inclusive, eu mesma já fui comparada a uma dessas pessoas. Então, recebi o vídeo de um filme / documentário falando sobre física quântica e como usando seus preceitos podemos mudar nossa realidade. Se trata de um filme que já é antigo, mas ainda desperta essa atração nos leigos. Quem somos nós? Esse é o nome do documentário. Ele se propõe a conectar conceitos da física quântica com o poder da mente e das emoções. Bom, a ideia central é a de que nossas intenções e pensamentos podem influenciar diretamente o mundo ao nosso redor até o nível subatômico. Uma das cenas mais conhecidas envolve cristais de água que supostamente mudam de forma de acordo com as emoções humanas. Bom, o documentário também sugere que a física quântica nos mostra que a realidade é fluida e que nossos pensamentos afetam as partículas quânticas. Além disso, eles discutem o conceito de plasticidade cerebral e como podemos, através da mudança de nossas emoções e pensamentos, influenciar nosso corpo e o mundo físico. Para muitos, o documentário foi inspirador, mas as alegações que ele faz sobre física quântica são altamente problemáticas. Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Agora, para entender por que o documentário Quem Somos Nós está tão errado em suas afirmações sobre a física quântica, precisamos primeiro explorar o famoso experimento da dupla fenda. Esse experimento é central para a física quântica e muitas pessoas o interpretam de forma incorreta, o que gera confusões, como no caso desse documentário. O experimento é simples na ideia, mas revela algo fascinante sobre o comportamento da matéria a nível subatômico. Imagine que estamos disparando partículas como elétrons ou fótons contra uma barreira que tem duas fendas. Atrás dessa barreira há uma tela de detecção que mostra o local onde essas partículas atingem. Se tratássemos essas partículas como bolas de gude, esperaríamos que elas passassem por uma das fendas e criassem duas faixas na tela, certo? Mas quando disparamos essas partículas em direção às fendas, o que vemos é surpreendente. Em vez de formar apenas duas faixas na tela, elas formam um padrão de interferência, semelhante ao que esperaríamos se fossem ondas que passam pelas duas fendas simultaneamente e interferem umas com as outras. Bom, isso sugere que as partículas estão de alguma forma agindo como ondas. Agora, o mais estranho acontece quando decidimos observar por qual das duas fendas as partículas estão passando. Então, quando instalamos um detector para ver o caminho das partículas, o comportamento muda. As partículas que antes se comportavam como ondas agora começam a agir como partículas novamente. E o padrão de interferência desaparece, sendo substituído por duas faixas, como se as partículas tivessem escolhido apenas uma das fendas. Essa é a parte que confunde muitas pessoas, levando a interpretações erradas, como a gente consegue ver nesse documentário. O que realmente está acontecendo aqui? Será que o fato de observar a partícula faz mudar de comportamento? E será que isso significa que a consciência humana influencia a matéria? A resposta curta é não. O que acontece nesse experimento não tem nada a ver com a nossa mente ou nossas intenções controlando a realidade. O que ocorre é que, no mundo quântico, até que medimos a partícula, ela não está em um estado fixo. Ela existe em um estado de probabilidade, o que significa que tem múltiplas possibilidades de onde pode estar. Esse conceito é chamado de superposição. A partícula pode passar pelas duas fendas ao mesmo tempo porque, até ser medida, ela está em uma combinação de possibilidades. Quando medimos a partícula, forçamos o chamado colapso da função de onda. Ou seja, a partícula escolhe, entre aspas, uma dessas probabilidades e se comporta como uma partícula comum. Mas isso não tem nada a ver com a nossa consciência ou com a nossa capacidade de observar. Tem a ver com o processo de medição, com os instrumentos que usamos para detectar as partículas. No vídeo que você acabou de ver, o experimento é explicado de maneira clara e direta. Ele destaca que esse comportamento ocorre no mundo das partículas subatômicas. Mas quando falamos de objetos maiores, como uma bola ou uma pessoa,
As regras da física clássica, que são muito mais previsíveis, ainda se aplicam. As leis quânticas são diferentes e é importante lembrar que eles não se traduzem diretamente para o nosso cotidiano de forma como o documentário sugere. Então sim, o experimento da dupla fenda revela algo incrivelmente fascinante sobre o mundo subatômico, mas ele não nos dá o poder de controlar a realidade com a mente ou de mudar a matéria ao nosso redor com intenções positivas ou negativas. Bom, o documentário distorce esses conceitos para encaixá-los em uma narrativa espiritualista e também pseudocientífica. E é isso que devemos evitar ao estudar a ciência real. Bom, agora que a gente já discutiu o experimento da dupla fenda, vamos explorar outro conceito fundamental da física quântica, que é amplamente mal interpretado: o princípio da incerteza de Heisenberg. Esse princípio é muitas vezes citado para justificar ideias como nada é certo, tudo é possível, a mente pode influenciar a realidade, mas isso está longe de ser verdade. Bom, então o que é o princípio da incerteza de Heisenberg? Explicando de forma simples, ele nos diz que existe um limite fundamental para o quão precisamente podemos medir certas propriedades de uma partícula ao mesmo tempo. No mundo quântico, quanto mais precisamente medimos a posição de uma partícula, menos precisamente podemos conhecer sua velocidade e vice-versa. Essa relação inversa é o cerne do princípio da incerteza. Para entender isso melhor, vamos usar o exemplo de uma partícula como um elétron. Se tentarmos medir sua posição exata, quanto mais preciso for o nosso equipamento, mais espalhada será essa medição da sua velocidade. Por outro lado, se quisermos saber com precisão a velocidade do elétron, não conseguiremos definir exatamente onde ele está. E isso não é por causa das limitações dos nossos instrumentos, mas sim uma característica fundamental do próprio universo quântico. Então, nesse vídeo que você acabou de ver aqui, o princípio da incerteza é comparado a algo mais intuitivo. Imagine então que você está observando um carro em alta velocidade. Quanto mais você se aproxima do carro para medir sua posição exata, mais difícil fica dizer com precisão qual é a sua velocidade. Porque no nível quântico, medir com precisão um atributo altera o outro. Bom, o que isso significa na prática? Ele não sugere que tudo é aleatório, que podemos controlar partículas com a mente, como às vezes é sugerido por interpretações pseudocientíficas. O princípio da incerteza não é uma abertura para influências metafísicas. Ele é uma regra sólida que descreve as limitações naturais da medição no mundo quântico. Essa incerteza não significa que nada é real ou que o universo está à mercê de nossos pensamentos, como o documentário sugere. O princípio da incerteza fala sobre probabilidades e o comportamento das partículas em escalas subatômicas. Ele afirma que não podemos prever com absoluta certeza tanto a posição quanto a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. Apenas podemos trabalhar com probabilidades. E é essa incerteza que nos impede de ter uma imagem clássica do mundo quântico. Mas isso não implica que nossas intenções ou consciência possa moldar esses eventos. Então esse documentário ele distorce essa ideia para apoiar a narrativa de que a realidade é completamente moldável pelos nossos pensamentos, o que simplesmente não é o caso. Assim como no experimento da dupla fenda, o princípio da incerteza revela o comportamento probabilístico das partículas quânticas, mas ele não nos dá poderes sobre o mundo físico. Bom, além disso, o documentário usa o termo observador de forma equivocada, sugerindo que o ato de observar implica que nossa consciência molda a realidade. Mas como vimos com o experimento da dupla fenda, o que realmente acontece é que a observação no nível quântico altera o comportamento das partículas, mas isso não está relacionado com as intenções ou emoções do observador. Isso é um mal entendido clássico do que realmente significa observação na mecânica quântica. Agora vamos abordar uma das cenas mais famosas e mais problemáticas do documentário. Nesse momento, o filme mostra imagens de cristais de água que supostamente mudam de forma dependendo de emoções humanas, palavras escritas. Essas imagens são atribuídas ao trabalho de Masaru Emoto, que
que afirmava que pensamentos e palavras positivas poderiam formar belos cristais, enquanto pensamentos e palavras negativas resultariam em cristais deformados ou feios. A ideia de que as emoções humanas podem alterar a estrutura da água soa intrigante, mas essa alegação está longe de ter qualquer base científica. O principal problema é que os experimentos de Emoto nunca foram conduzidos de maneira controlada ou replicável. E isso é um critério fundamental para qualquer afirmação ser considerada científica. De acordo com o artigo, as imagens de cristais de água apresentados por Emoto não foram produzidas sob condições controladas e não passaram por uma revisão por pares, um dos pilares da ciência moderna. Bom, isso significa que outros cientistas independentes nunca puderam reproduzir os resultados usando métodos rigorosos. Em outras palavras, o que Emoto fazia era mais próximo de uma interpretação artística do que um experimento científico real. O processo pelo qual ele tirava as fotos dos cristais de água envolvia congelar amostras de água em condições que ele controlava e depois selecionar as fotos que ele achava que correspondiam às emoções humanas, o que introduz um viés. Então não houve aleatoriedade nos testes, e muito menos uma análise cega, onde os cientistas não saberiam se estavam analisando cristais expostos a palavras positivas ou negativas. As condições experimentais adequadas para evitar vieses, como o uso de métodos cegos e controles adequados, não foram observadas por Emoto. Se você disser a um grupo de pessoas para procurar por beleza em um conjunto de cristais, elas naturalmente encontrarão algo que se alinhe com essa expectativa, o que é um fenômeno bem conhecido chamado viés de confirmação. Então, em outras palavras, quando você espera ver algo, muitas vezes acaba encontrando, mesmo que não haja nada de extraordinário. Além disso, mesmo que houvesse alguma forma de influência das emoções humanas sobre a água, a ciência teria que identificar um mecanismo físico ou químico para isso. Entretanto, não há qualquer evidência plausível de como emoções humanas poderiam impactar a formação de cristais de água a nível molecular. O processo de cristalização é governado por princípios físicos bem estabelecidos, como temperatura e pressão, e não por pensamentos ou palavras. Um outro ponto muito importante é que nos trabalhos de Emoto nunca foram publicados em revistas científicas de prestígio, que exigem uma revisão rigorosa por parte dos especialistas. Isso é um forte indicativo de que suas alegações não possuem o respaldo da comunidade científica. Como cientistas, nós só aceitamos novos fenômenos como válidos quando eles são testados de forma rigorosa, reproduzidos por outros pesquisadores e verificados de maneira objetiva. Bom, então o que aprendemos aqui é que, embora a ideia de que nossas emoções possam influenciar o mundo físico ao nosso redor seja muito atraente, não existe nenhuma base científica que sustente essa hipótese, no caso dos cristais de água. O trabalho de Masaru Emoto deve ser encarado com ceticismo e não como uma verdade científica. É mais um exemplo de como o documentário distorce esses conceitos para promover ideias metafísicas sem base na realidade. Um outro erro grave é que o documentário ele confunde plasticidade cerebral com a capacidade de mudar a realidade. De fato, nossos cérebros são adaptáveis e podem se reconfigurar com novas experiências e aprendizados. Mas isso é completamente diferente de afirmar que temos controle consciente sobre a realidade física ao nosso redor. Por fim, a tentativa do documentário de usar a física quântica para justificar visões espiritualistas também é profundamente equivocada. A física quântica é uma área séria da ciência que exige fórmulas matemáticas, experimentação rigorosa e também observações mensuráveis. Ela não é uma ferramenta para justificar o que pensamos ou sentimos sobre o universo em um nível emocional. Embora seja interessante pensar em como nossas mentes podem influenciar nossas vidas, a ciência real mostra que esses conceitos não se aplicam da forma que o documentário sugere. A ciência exige evidências e as ideias apresentadas no documentário não passam pelos rigorosos critérios da investigação científica. No final, precisamos ser céticos e críticos ao ouvir afirmações que misturam ciência com espiritualidade. Bom, eu quero saber agora a sua opinião. Você já caiu no conto de algum coach quântico? Conhece algum? Eu já fui chamada aí de uma pessoa que eu não vou falar.
porque eu fiz um vídeo, não lembro, sobre o universo holográfico, alguma coisa assim, e a pessoa me comparou com o coach quântico, que eu tô bem longe de ser, inclusive. Mas comenta aí se você já se deparou com esse tipo de pessoa. Se você chegou até aqui, tem que se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse combo completo, tá bom? A gente também tem um botãozinho aqui do Seja Membro. Clica lá, dá uma olhadinha, vê se tem algum plano que te agrada, tá bom? Aos membros do canal, meu muito obrigada. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.